Existe um tipo de pressão que não vem das pessoas, vem de dentro. Você tenta fazer tudo certo, orar mais, ler mais, ser mais disciplinado, mais firme, mais constante. Quando consegue, sente um certo alívio. Mas quando falha, a culpa vem forte. Parece que nunca é suficiente. Você se compara, se cobra, se corrige o tempo todo. E aos poucos, a fé que deveria trazer leveza começa a pesar. Você acredita em Deus, mas vive como se precisasse provar algo o tempo inteiro. Se você já se sentiu assim, fica comigo até o final, porque existe uma verdade que pode libertar você dessa pressão. O perfeccionismo espiritual não começa com algo ruim. Ele nasce de um desejo sincero, de agradar a Deus, de fazer o certo, de viver uma fé verdadeira. Mas com o tempo, isso pode se transformar em algo diferente, uma cobrança constante, uma sensação de que você nunca está fazendo o suficiente. E isso muda completamente a forma como você vive a fé. Em vez de relacionamento, se torna desempenho. Em vez de proximidade, se torna esforço. Você começa a medir sua espiritualidade pelo quanto você faz. Quantas vezes ora, quanto lê, quão disciplinado está. E quando isso não acontece como você planejou, a culpa aparece. Eu deveria ter feito mais. Eu não fui firme o suficiente. Eu não estou sendo um bom cristão. E isso gera um ciclo pesado, porque você tenta compensar, se esforça mais, se cobra mais, mas nunca chega a um lugar de descanso. E talvez o mais perigoso seja isso, porque por fora, tudo parece certo, mas por dentro, existe exaustão. E a fé, que deveria ser um lugar de descanso, começa a parecer um lugar de cobrança constante. Mas quando olhamos para as Escrituras, vemos algo que confronta essa lógica. Em Mateus 11:28, Jesus diz: "Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Perceba isso. Ele não chama os perfeitos, ele chama os cansados, os sobrecarregados. Isso significa que a fé não foi criada para te esgotar, foi criada para te sustentar. Mas talvez você ainda pense: então eu não preciso me esforçar? E essa é uma pergunta importante, porque existe uma diferença entre disciplina e cobrança. E é exatamente isso que precisamos entender. Existe uma diferença que muda tudo. Disciplina aproxima, cobrança afasta. Disciplina nasce de um relacionamento. Você ora porque quer estar com Deus. Você lê porque quer conhecer mais. Você busca porque existe desejo. Mas a cobrança nasce do medo. Medo de falhar. Medo de não ser suficiente. Medo de decepcionar a Deus. E isso transforma tudo. Porque o que antes era leve, se torna pesado. Mas a Bíblia mostra que o relacionamento com Deus não é baseado em desempenho. Em Efésios 2:8-9 está escrito: "Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, não por obras, para que ninguém se glorie." Isso significa que você não conquista Deus. Você não mantém Deus através da sua performance. Você não perde Deus porque teve um dia ruim. O relacionamento com Ele começa na graça e continua na graça. Mas o perfeccionismo espiritual faz você viver como se tudo dependesse de você. E isso gera ansiedade, porque você sente que precisa sustentar algo que nunca foi seu para sustentar. E é por isso que, mesmo fazendo muito, você não sente paz, porque a paz não vem do quanto você faz, vem de entender quem Deus é e quem você é nele. Mas existe um outro ponto importante, porque muitas vezes o perfeccionismo espiritual também nasce da comparação. Você olha para outras pessoas, vê disciplina, vê constância, vê resultados, e começa a medir sua vida por isso. Mas cada processo é diferente, cada caminhada é única. E quando você se compara, você perde a sua referência e começa a viver uma fé baseada no padrão dos outros. Mas Deus não te chamou para copiar alguém. Ele te chamou para se relacionar com Ele, do seu jeito, no seu processo, no seu tempo. E isso traz liberdade. Mas existe algo ainda mais profundo, porque o perfeccionismo não é apenas sobre fazer mais, é sobre tentar se sentir suficiente. E isso nunca vai funcionar, porque a suficiência não vem de você.
Em 2 Coríntios 12:9 está escrito: Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Perceba isso. Deus não trabalha apesar da sua fraqueza. Ele trabalha através dela. Isso muda tudo, porque significa que você não precisa esconder suas falhas. Não precisa fingir que está sempre bem. Não precisa sustentar uma imagem. Você pode ser real e ainda assim continuar sendo amado. Mas isso não significa viver de qualquer forma. Significa viver com consciência, com arrependimento quando necessário, com desejo de crescer, mas sem viver sob condenação constante. Porque existe uma verdade que precisa ficar clara. Você não precisa ser perfeito para ser aceito por Deus. Talvez hoje você esteja cansado. Cansado de tentar. Cansado de se cobrar. Cansado de nunca sentir que é suficiente. E talvez o primeiro passo não seja fazer mais. Seja descansar. Descansar na graça. Descansar no fato de que Deus já te aceita. E que sua caminhada com Ele não é uma prova. É um relacionamento. E relacionamentos não são sustentados por perfeição. São sustentados por presença. Vamos orar juntos. Senhor, Tu conheces cada coração que está ouvindo esta mensagem agora. Tu sabes da pressão, da cobrança interna e do cansaço de tentar ser perfeito o tempo todo. Pai, alcança agora aqueles que estão sobrecarregados na própria fé. Aqueles que perderam a leveza e estão vivendo apenas na cobrança. Ensina-nos a descansar na Tua graça, a nos aproximar de Ti não por obrigação, mas por amor. Remove todo o peso que não vem de Ti, toda culpa excessiva, toda necessidade de provar algo, e ajuda-nos a viver uma fé leve, verdadeira e constante. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com o seu coração hoje, talvez ela não tenha chegado até você por acaso. Muitos estão cansados de tentar ser perfeitos, quando Deus só quer um relacionamento real. Se você quiser, escreva aqui nos comentários: a graça de Deus é suficiente. Essa frase pode ser um lembrete para outras pessoas que estão vivendo essa pressão. Eu tenho me esforçado para entregar mensagens que possam edificar sua caminhada com Jesus. Então, com sinceridade, lhe peço que se inscreva no canal e curta esse vídeo. Essa é sua maneira de honrar diretamente minha dedicação. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Que Deus traga descanso ao seu coração e leveza à sua caminhada.